Bora falar sobre profissão? Você já tem uma profissão? Ou então, não tem ainda, mas já escolheu qual vai ser a sua profissão? O que você escolheu fazer na sua vida profissional? Você já pensou que isso também faz parte do nosso planejamento reencarnatório? Então partiu falar sobre isso! E enfim, chega aquele momento em que a escolha da profissão aparece para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que escolher uma profissão que mantenha o nosso sustento material. Vocês já perceberam que tem gente que às vezes muito cedo, desde muito novo, já tem muito clara a ideia do que vai querer fazer lá na frente, de que profissão vai querer exercer. E já outras pessoas têm muita dificuldade em saber o que de fato querem, chegam até a mudar de profissão várias vezes ao longo da vida, buscando aquela que eles realmente sintam que representa o que eles de fato querem fazer. Mas vocês já pensaram por que isso acontece? Bom, uma das explicações pode estar justamente no que a gente chama de planejamento reencarnatório. Isso mesmo! Muito antes da gente reencarnar, os nossos benfeitores espirituais se reúnem em uma equipe designada para isso, justamente para formular detalhadamente essa nova oportunidade que nós teremos. Como, por exemplo, a constituição do nosso corpo físico, a família onde nós vamos reencarnar, a nossa classe social, uma predisposição para alguma doença e, não menos importante, a profissão que iremos exercer. E você sabia que é justamente no exercício da profissão que muitas vezes a gente reencontra com uma série de pessoas que já conhecemos lá de trás de outras vidas e ela é uma oportunidade para a gente dar aquela reajustada em certas questões que ficaram mal resolvidas com eles? É que esse pacote completo, os pais, os familiares, os amigos, os inimigos, as atividades profissionais e a classe social representam na vida do espírito, que está reencarnado, um conjunto de tarefas que se fazem necessárias para o progresso dele mesmo, através do cumprimento dessa tarefa que ele mesmo se comprometeu a fazer. Aí vamos lá, esse planejamento ele pode ser feito tanto pelo espírito que precisa ou deseja reencarnar, mas atenção que para isso ele precisa ter condições morais e intelectuais, assim como pode ser feito por outros espíritos mais esclarecidos e preparados para esse trabalho. Assim como também pode ser feito em conjunto. É importante a gente destacar que o planejamento reencarnatório ele prevê as linhas gerais dos acontecimentos que podem vir a ocorrer no plano físico. É como se fosse assim, o grosso. Mas aí, depois que a gente reencarna, entra em ação o nosso livre-arbítrio. E aí tá nas nossas mãos cumprir ou não o que foi planejado. Continuar naquele caminho traçado ou resolver fazer um outro. E é aquilo que a gente ouve o tempo inteiro no espiritismo. Acasos? Coincidências? Não existem. Então, a escolha da profissão raramente é uma também. E o exercício das profissões vão nos auxiliar de várias maneiras, como, por exemplo, para a gente melhorar na questão material, intelectual e moral. Vamos ver o que a nossa querida Joana de Ângeles nos diz sobre o trabalho. O trabalho é o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O trabalho é vida! Olha, isso é uma grande verdade, viu? E quando a gente trabalha com uma coisa que gosta e que é séria e digna, a gente não só consegue desenvolver o lado material para nos provermos, como também desenvolvemos a nossa inteligência, aprimoramos a nossa condição moral e resgatamos dívidas também. Olha que maravilha! E atenção, hein? A gente aqui tá falando das dívidas espirituais, não é dívida de dinheiro não, apesar de servir para isso também. Mas voltamos à questão do livre-arbítrio. E é através dele que nós temos as nossas próprias escolhas de que caminho vamos afinal seguir. Então, uma das coisas que a gente escolhe é se a gente vai seguir com o plano, né? Aquele plano traçado no plano espiritual, ou vamos dar uma de espertinhos e achar que sabemos o que é melhor e fazer diferente.
Aí eu me lembro lá da parábola dos talentos, que a gente encontra, por exemplo, em Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Vocês lembram? Lá no episódio 72 a gente falou sobre ela. Mas bora relembrar. O Senhor ia fazer uma viagem, então ele chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Aí o que ele fez? Ele deu 5 talentos para um dos servos, deu 2 para outro e 1 para outro. O que era talento? Talento era um tipo de dinheiro na época. Aí beleza, ele chega de viagem, chama os seus servidores para aquela prestação de contas básica. Aí vamos àquele primeiro servidor que ganhou 5 talentos. Ele conseguiu dobrar e devolveu para o seu senhor 10 talentos. Aquele outro servidor que ganhou 2 também conseguiu dobrar, então devolveu 4 para o seu senhor. Já aquele último servo que tinha recebido 1 talento, como era só 1, ele falou, poxa, é tão pouquinho, vai que alguma coisa acontece, alguma besteira, deixa eu dar uma cavada, vou enterrar esse dinheiro aqui para garantir que pelo menos 1 eu vou ter para devolver para o meu senhor quando ele voltar. Mas aí o senhor, que poderia ter achado isso bom, não foi o caso, esse plano não deu certo. Por quê? Porque ele premiou aqueles 2 primeiros servos que conseguiram multiplicar os seus talentos, e já aquele que por medo guardou aquele ali só para si e não fez nada a respeito, deu, aquela enterrada no seu próprio talento, ele deu uma punida básica, viu? E é o mesmo que acontece com a gente. Quando nós reencarnamos, nós recebemos vários talentos. E qual é a nossa tarefa em relação a eles? Multiplicá-los. Afinal, não faz sentido nenhum a gente receber algo que seja unicamente para nós. Tem que ser compartilhado, tem que trazer algum benefício para o todo. Então, quando a gente escolhe a nossa profissão, estamos multiplicando esses talentos. Porque se for uma escolha responsável, isso vai trazer um grande benefício para muita gente. Mas para isso a gente precisa ter ética também e nos dedicarmos a exercer essa profissão, nós não só pensando, na parte material, no quanto a gente vai ganhar com aquilo para o nosso sustento, mas a diferença que a gente pode fazer na vida dos outros. Então, se a gente conseguir dar aquela alinhada entre os nossos talentos, o planejamento reencarnatório, nossos valores, nosso autoconhecimento, a espiritualidade maior nos ajuda. Vamos imaginar o tanto de inspiração que chega da espiritualidade maior para, por exemplo, promover inovações tecnológicas, que vai trazer um bando de benefícios para a sociedade e que certamente, pouco a pouco, de grão em grão, vão sim transformando o mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. Se a gente sabe que cada um está num momento diferente da sua caminhada evolutiva, a escolha da profissão normalmente deve ou está alinhada com os valores que cada um tem. Então, por exemplo, alguns vão preferir fazer essa escolha pensando na ajuda que vão poder dar ao próximo. Já outros vão focar no dinheiro que essa carreira vai poder trazer. E tá tudo certo, porque de repente tá no planejamento dessa pessoa ter muitos recursos para gerar muitos empregos. É muito importante a gente fazer o que gosta, algo que a gente se sinta produtivo, onde possamos crescer moralmente, intelectualmente. Porque se a gente for trabalhar para sentir que tá carregando um peso assim exorbitante, isso pode nos atrapalhar, nos desequilibrar e acabar trazendo consequências negativas para o nosso planejamento. A gente precisa deixar a nossa marca nessa encarnação, assim como João escreveu. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Ou seja, a gente tem que agir, notar as oportunidades de sermos úteis, sermos verdadeiramente cristãos ativos. É aí que a gente percebe que não é o que eu falo, é o que eu faço que é importante. Se nós temos valores, se nós somos honestos, corretos, respeitamos e nos posicionamos, nós estaremos nesse caminho de fazer a diferença. E nessa ideia aí de profissão material, a gente vai levantar aqui a questão para a profissão espiritual. É isso mesmo! É aquela que a gente exerce quando, por exemplo, se envolve num projeto voluntário, onde a gente vai conseguir colocar a caridade em prática, assim como Jesus nos ensinou. O trabalho voluntário vai desenvolver um monte de habilidades em nós mesmos. Além disso, ele pode nos ajudar em vários aspectos na nossa profissão mesmo. Além do que nos equilibra espiritualmente.
já que quando nós os estamos desempenhando, estamos sintonizando com a espiritualidade maior. As companhias boas são garantidas. E é isso, galera. Bora fazer nossa parte e tomar a frente nesse processo de transformação da humanidade. Bora ajudar para fazer acontecer e Brasil ser, de fato, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bora ser produtivos na profissão que estiver planejada para nós. Descubra a sua vocação, o seu propósito de vida e em como você pode fazer a diferença. Partiu? E esse foi mais um Partiu Falar de Espiritismo. Eu sou a Camila Machado e aguardo ansiosamente vocês segunda-feira que vem. Coloca aqui pra mim nos comentários. Você tem profissão? Qual é? Se identifica com ela? Consegue perceber o quanto pode crescer e ajudar aos outros? Coloca pra mim que eu vou ler. Tchau, tchau.